Olá, tudo bem? Eu desejo de todo o meu coração que a bendita e a gloriosa graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. A palavra que eu trago para a nossa reflexão está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 44. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode abrir para acompanhar a leitura. Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 44. Eu vou ler a primeira multiplicação de pães e peixes. Diz a palavra de Deus. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse, quantos pães temos? Ide ver. Sabendo-os eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E no versículo 44 diz que os que comeram dos pães eram 5.000 homens. 5.000 homens. Amém. Glória a Deus. Olha, de todos os milagres realizados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este aqui é o mais presente em todos os evangelhos. Se você perceber, se você abrir aí os 4 evangelhos, rapidamente você vai encontrar esta passagem. Nos 4 evangelhos, você vai encontrar a multiplicação dos pães. Então, se ele está presente nos 4 evangelhos, este milagre aqui, então isso nos chama a atenção, né? E essa presença nos 4 evangelhos nos faz pensar que é muito importante esta passagem aqui. Nós precisamos, por este motivo aqui, dar uma atenção especial a este fato escrito aqui na palavra de Deus. E esse texto nos traz muitas mensagens, mas eu quero aqui destacar 2 pontos. 2 pontos. O primeiro, quando lemos esta passagem aqui, a gente percebe o grande exemplo do tremendo poder de Jesus. Primeira coisa que a gente observa é o poder de Jesus. Nós somos informados aqui nesse texto que ele alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Glória a Deus. 5 pães e 2 peixes. E também nós somos informados aqui no texto, de modo claro, que aquela multidão não tinha nada para comer naquele momento, mas a provisão total para o sustento de toda aquela gente consistiu em 5 pães e 2 peixes. O texto diz aqui que Jesus tomou aqueles pães e aqueles peixes, elevou os olhos para o céu, fez uma oração de agradecimento e de repente tudo aquilo se multiplicou.
E de repente ele deu os pães e os peixes para os seus discípulos e eles distribuíram à multidão. E a conclusão narrativa informa que todos comeram e se fartaram. Comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Então, a primeira lição que o texto traz para os nossos corações neste dia é que aqui está mais um exemplo do tremendo poder de Jesus. Sem a menor dúvida, encontramos nesse relato a manifestação do poder criador. Alguma coisa real, sólida e substancial que antes não existia, foi evidentemente trazido à existência. A mão daquele que criou o mundo do nada estava presente nesta ocasião. Ninguém, a não ser aquele que criou os céus e a terra, criou todas as coisas, que mais tarde enviou Israel, enviou o maná no deserto para o seu povo, poderia ter feito aquilo. É a mão do mesmo Deus. Então, qual é a lição que a gente traz aqui? Olhando para esse poder do Todo-Poderoso, o poder criador de Jesus. A gente precisa guardar essa imagem no nosso coração, esse primeiro ponto, essa mensagem, guardar no nosso coração e na nossa mente. Esse fato aqui, a gente precisa recordar dele em tempos de necessidade, em tempos de aperreio, em tempos de dificuldades, em tempos como este, a gente lembrar desta passagem, do poder criador do nosso Deus Todo-Poderoso, do poder provedor do nosso Deus. Lembremos, o texto nos faz lembrar para onde nós devemos buscar conforto nesses momentos de necessidade. O texto nos faz lembrar para onde nós devemos olhar, para quem nós devemos recorrer. Jesus de Nazaré, suas mãos está todo o poder de mudar toda uma situação. Em suas mãos está todo o poder de modificar a nossa história e a nossa vida e a nossa situação. Lembremos daquele que será o único capaz de manter a nossa fé viva e de nos guardar, para não nos afundarmos no nosso desespero, na nossa ansiedade, nas nossas preocupações. Esse texto aqui é maravilhoso. Precisamos continuar olhando para Deus. Continue olhando para Deus. Continue olhando para Jesus de Nazaré. Em suas mãos está todo o poder. Nós precisamos meditar acerca do seu imenso poder e das suas antigas maravilhas. Precisamos recordar como do nada Jesus criou alimentos para o seu povo e supriu as necessidades daqueles que o seguiam até mesmo no deserto. Assim, quando tivermos pensamentos desesperadores, pensamentos pessimistas, né? Quando esses pensamentos subirem a nossa mente, devemos lembrar que esse mesmo Jesus continua vivo. Esse mesmo Jesus continua vivo, nunca muda e está ao nosso lado. Amém? Tem outro ponto aqui que eu queria destacar, nesta passagem, é a conduta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo depois que foi realizado o milagre da alimentação da multidão. A gente lê aqui que ele se despediu e subiu ao monte para orar. Subiu ao monte para orar. Olha aqui o texto. Jesus não procurava louvores dos homens. Você está entendendo? Reconhecimento dos homens, não. Logo após os seus maiores milagres, você sabe disso, Jesus buscava estar sozinho, gastando tempo em oração. Jesus praticava aquilo que havia ensinado quando disse: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Ninguém jamais realizou tão poderoso milagre quanto Cristo, ninguém jamais falou como ele, ninguém jamais se mostrou tão constante em oração. E que esta conduta de Jesus no tocante à oração nos sirva de exemplo. Sigamos as suas pisadas no que concerne a questão da devoção particular.
que a gente possa continuar firme na nossa resolução de orar todos os dias, a todo momento, arranjar um tempinho, um lugar, uma oportunidade para ficarmos a sós com Deus, principalmente nesses dias, né? A gente precisa estar aos pés da cruz, né? Nós somos convocados pela palavra de Deus neste dia a aprendermos como Jesus, a imitar Jesus de modo mais preciso. Precisamos nos fechar por mais tempo em nossos quartos para orarmos, né? Porque a palavra de Deus diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 2, não tendes porque não pedis. Então vamos continuar orando a sós com Deus e também em comunidade como igreja. São essas duas lições que nos traz o texto esta tarde. A gente lembrar, nos tempos de desespero, de necessidade, olhar para aquele que tem o poder criador de todas as coisas e olhar para ele e aprendermos a orar em todo instante. Que Deus o abençoe ricamente em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém.